Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live internacional entre amigos. E hoje o nosso convidado é o querido Dr. Longman III, Tremper Longman III, né? Ele que escreveu alguns livros publicados em língua portuguesa, como Como Ler o Gênesis, O Mundo Perdido do Dilúvio, junto com o Dr. John Walton, a Introdução ao Antigo Testamento, enfim, o Messias na Adoração de Israel, se eu não me engano, saiu pela Cultura Cristã, e vários outros. E é um prazer poder contar com ele nesse papo. Ele que esteve no Brasil, se eu não me engano, a última vez em 2018, por ocasião da Conferência Nacional dos Cristãos da Ciência, da ABC2 em Recife, onde tive o prazer de conhecê-lo. Enfim, é um prazer enorme poder contar com o Dr. Longman conosco. E junto dele está aqui, queridos amigos, Daniel Supimpa, nosso intérprete, está aqui com a gente, a Cíntia e o André Reich, ele que é o autor dos Outros da Bíblia, Aqueles da Bíblia e Nós. Acertei, né? Os Outros, Aqueles e o mais e Nós e a Bíblia. Nós e a Bíblia. Muito Ô, bem. Zé, tem até o jabá ali, ó, nos fundos ali, ó. Pois é, rapaz. Tá bonitão ali, André. Tá certo. Alma de empreendedor. Seja muito bem-vindo todos vocês que estão nos assistindo. Já chegaram algumas perguntas aqui. Então, você que nos assiste pelo Facebook, YouTube, Twitter, se vocês tiverem... Apenas o pessoal do Twitter, né? Mas Facebook e YouTube, vocês podem mandar suas perguntas. Infelizmente, não vai ser possível contemplar todas, então se esforce para mandar boas perguntas para que a gente possa selecionar aqui, tá bom? Então, nós já vamos começar. Quer que traduza, Isa? Deixa eu só traduzir para ele aqui. So, Dr. Longman, after talking a little bit about who you are and your writings, Zé is welcoming you and all the other guests tonight. We are very thankful for having this time together, okay? Yeah, thank you. Thank you for inviting me. And it's wonderful to be with you all. Então, obrigado pelo convite. É uma alegria maravilhosa estar com todos vocês. Dr. Longman, a primeira pergunta é padrão aqui, né? Queria que o senhor compartilhasse rapidinho com a gente como é que o senhor se tornou um cristão e por que depois de alguns anos o senhor ainda continua sendo um. Okay, so Tremper, Dr. Longman, the first question is a standard. So how did you become a Christian and why are you still a Christian after this many years? Yeah, thank you. So we have to go back into ancient history, but I became a Christian around 1970. Ok, então temos que voltar aqui para a história antiga, mas eu me tornei um cristão por volta de 1970. And I was in high school in Ohio, in the United States. E eu estava no estado de Ohio, nos Estados Unidos, fazendo o ensino médio. And it was early in what is now being called the Jesus Revolution. E eu estava no começo daquilo que hoje é chamado de Revolução de Jesus, Movimento de Jesus. And I played American football at the time, and it was a very good team. We were first in the state and third in the whole country. E na época eu jogava futebol americano e era um time muito bom, era o primeiro time do estado, o terceiro nos Estados Unidos. And a local young Baptist minister would come and work out with us, and he shared the gospel with us. E um jovem ministro, pastor batista, vinha e fazia sua academia, os seus exercícios conosco e começou a compartilhar o evangelho conosco. And I became a Christian at that time, and then a few months later went off to college. Então eu me tornei cristão naquela época e em seguida eu segui para ir para a faculdade. And believe it or not, I would have been considered what we now call a Jesus freak. Had long hair, and loved Jesus, but wasn't very reflective or thoughtful about it.
Uhum. E acredite ou não, na época eu era um desses malucos de Jesus, cabelo longo, com todo estilo, embora eu ainda não articulasse muito bem o que estava acontecendo. And I met my future wife, Alice. We'll be married 50 years in about a month. E aí, então eu conheci a minha esposa Alice, e nós vamos, no mês que vem, completar 50 anos de casado. And she had just become a Christian too in high school. And then she went off to a place called L'Abri, where she studied with Francis Schaeffer and Os Guinness. E na época ela também tinha se convertido no high school, no ensino médio, e ela tinha visitado o que chamamos, né, o L'Abri, e na época tinha conversado com Francis Schaeffer, com Os Guinness. And she challenged me to become more thoughtful about my faith. Então ela me desafiou a ser um pouco mais reflexiva a respeito da minha fé. And so I did. I thought more deeply, and I went off to seminary, to Westminster Theological Seminary in Philadelphia. E então eu decidi seguir esse caminho, e eu fui na época para o seminário, na época para o seminário teológico de Westminster, né, na Filadélfia. Where there was a wonderful faculty there, including people like John Frame in theology, and others, Ed Clowney in preaching, and Ray Dillard in Old Testament. I just became enamored with the Old Testament at that point. E então, naquela época, tinha um corpo docente muito forte. A gente tinha John Frame na área de teologia, o Ed Clowney, que era professor de teologia prática, de pregação, e também o Ray Dillard, na área de Antigo Testamento. E eu me encantei, me enamorei com o Antigo Testamento. So Ray Dillard encouraged me to do graduate studies, so I went to Yale University to study Old Testament and ancient Near Eastern thought. E o Ray Dillard me encorajou muito a me aprofundar na área de Antigo Testamento e a seguir para estudos mais avançados, e eu fui para Yale para estudar Antigo Testamento, estudos do Antigo Oriente Próximo. And then after that, I was invited to come and teach at Westminster Theological Seminary during a particularly wonderful time. E logo depois disso, do doutorado, eu fui convidado a também lecionar no Seminário Teológico de Westminster durante um tempo que foi maravilhoso. And to work with people like Ray Dillard, and briefly with Ed Clowney, Sinclair Ferguson, and Bruce Walke, and I want to mention particularly my close friend, Tim Keller, who died about 10 days ago. And we were the same age, and our sons were the same age. And so we've lost a giant of the faith in the past 10 days. E ao retornar, eu também pude estar na companhia de outros excelentes professores, com Ed Clowney brevemente, também com Ray Dillard, com Bruce Walke, que estava lá também, que nós tivemos uma live com ele recentemente, e ele quer fazer uma menção especial ao Timothy Keller, que também estava naquela época, se tornou um grande amigo, eles tinham a mesma idade, filhos com a mesma idade, e que infelizmente o Tim Keller faleceu há cerca de 10 dias, e o Tremper está inclusive relembrando como nós perdemos um gigante da fé nesses últimos dias. And why am I still a Christian? Because I believe it's true, and Jesus has saved me. And as I read the Bible, I just am learning new things every day, and it just makes sense of the world. And
has made my life meaningful and gives me hope for the future, especially as now I'm 70 and looking, getting older, and my friends like Tim are and others are. It just gives me confidence to live in the present and hope for the future. Uhum. E por que eu ainda sou um cristão? Porque eu creio que é verdadeiro, que Jesus Cristo me salvou e eu continuo lendo e aprendendo da Escritura todos os dias, e realmente é algo tornou minha vida significativa. E conforme eu olho, né, inclusive para amigos como o Tim Keller, né, o Tremper já tem 70 anos, e ele começa a ver como isso faz com que ele viva no presente, mais esperançoso em relação ao futuro. That's great. Thank you. Thank you. Muito bom. Inclusive, amanhã, às 8 horas, a gente vai fazer mais uma live, que ia acontecer na semana passada, mas por conta do falecimento do Keller, fui transferido para amanhã com o Dr. Richard Lintz, que trabalhou com ele na Redeemer, autor daquele livro, em inglês em português é Introdução à Teologia Evangélica. Então, a gente vai conversar um pouco também dessa relação dele com Keller. Enfim, então, um convite para você que está nos assistindo. Richard Lintz. Do Gordon Conwell. Só fui ver quem que é. Lintz. So, Dr. Longman, just en passant here, Zay is reminding us that we're going to have another live tomorrow with Richard Lintz, who worked with Keller. It was supposed to be last week, but because everything that was going on, we decided to postpone it. So we're going to have Richard Lintz talking with us about his own life and ministry too, also. Great. Yeah, he's a great guy. I've been in touch with him the past couple of weeks too. And so that's wonderful. I'm glad. Good guests on your show. Então, ele falou assim, ele que tem tido contato, conhece o Richard Lintz, nas últimas semanas eles têm estado em contato, e ele ficou muito feliz, ele falou, nossa, vocês têm bons convidados no seu show. Bom, a minha próxima pergunta, eu vendo a sua bibliografia, eu vi que você escreveu um livro, né, sobre intimidade sexual e desejo, que é o God Loves Sex. E tem uma outra obra que foi escrita, acho que em 2019, que é sobre controvérsias do Antigo Testamento, onde você foca sobre sexualidade, criação e evolução, violência. A minha pergunta é, em relação ao Antigo Testamento, né, como é que a gente compreende a tolerância de Deus em relação à poligamia? E a outra é como é que a gente lida com a questão da homossexualidade? Oh dear. Okay, so let's go full throttle. Okay. I got the gist. But... you got the gist. Eu conheço de autoridade, então... Ô Zé, pulou, né? Saltou e meteu metralhadora no cara. Vamos devagar, Zé. Tá bom. So, Dr. Longman, let's go full throttle. So, Zé was talking about a couple books in your extensive bibliography. And he talks about God loves sex and controversial issues in the Old Testament. He's been reading these books. And his main question would be, how do we, as Christians, as a Christian church, do we deal with, let's call it, tolerance of God in the Old Testament with topics like polygamy and his interactions with homosexuality, among all the controversial issues we deal within Old Testament studies, but particularly these two, polygamy and homosexuality? Yeah, that's a really important question today. Essa é uma pergunta muito importante hoje em dia. And I'll deal with them separately. E eu lidaria com elas separadamente. So when it comes to polygamy, it to me is clear that God in the creation account establishes monogamy as his ideal. So monogamy is what God desires for humanity. Então, quando se trata de poligamia, fica claro, especialmente da narrativa da criação, que o interesse, né, o design de Deus para a criação é a monogamia.
But it's also true in Exodus 21 that that the Mosaic Law does not prohibit polygamy, but it regulates it. Ao mesmo tempo que quando você chega a Êxodo 21, você tem não uma proibição estrita, mas uma regulação da poligamia. It protects wives when husbands take on second wives. A lei protege esposas quando os maridos tomam uma segunda esposa. So, how are we to understand this? Então, como que nós devemos entender isso? To me, Matthew 19 provides an important hermeneutical or interpretive clue to what's going on here. E por isso, Mateus 19 se torna, acho que um texto importante em questão de ser hermeneuticamente, interpretativamente direcional, né? Tem uma pista ali. So the issue in Matthew 19 is divorce. A questão em Mateus 19 é divórcio. And Jesus shocks the disciples and the Jewish leaders by saying that one can only get divorced in matters of sexual infidelity. Então Jesus ele choca os seus discípulos e os mestres da lei ao tratar que o divórcio só é permitido quando há uma infidelidade sexual. And the disciples say that's not what Moses said. Moses said that you can get divorced for virtually any reason, or at least a man can. E os discípulos reagem a isso chocadamente, dizendo, mas não é isso que a lei de Moisés diz. A lei de Moisés diz que você pode se divorciar, basicamente, por qualquer questão. Pelo menos o homem poderia se divorciar por qualquer questão. And Jesus doesn't say, well, Moses was wrong, or you don't understand Moses. E Jesus não fala, Moisés estava errado, vocês não entenderam Moisés. But rather he says, Moses said that because of the hardness of your heart. Mas na verdade ele diz, Moisés disse isso por causa da dureza do coração de vocês. So the way I understand that is that Jesus is saying that the case law sometimes, not always, takes the people where they are and moves them toward God's creation ideal or Edenic ideal. Então, o que Jesus trata, na verdade, é essa ideia de que a lei mosaica, a lei casuística, vamos chamar assim, ela lida muito mais com tomar o povo onde ele estava e carregá-los em direção a um ideal criacional, ao ideal do Éden, edênico. And so that in the New Testament, there was still polygamy in certain parts of the world at the time that Jesus lived and in the early church. And I think it was possible probably for polygamous husbands to be members of a church, but not the officers of the church, where the pastorals say, you must be the husband of one wife. E é bem possível que nos dias de Jesus, nos dias da igreja antiga, ainda houvesse esse espaço em que homens polígamos ainda se juntariam à igreja, poderiam participar da fé, embora não como oficiais, porque as cartas pastorais indicam, né, que o homem deveria ser marido de uma só mulher. And so the bottom line is that I think Christians Christians should only practice monogamy today, that even if the New Testament church allowed polygamous members, that's not God's creation ideal. And I think we could say the same thing about slavery, that even though slavery was not prohibited in the New Testament, that's not God's creation ideal. So that gives a basis for Christians to advocate for the abolition of slavery. Então, a questão é que nós temos que trazer isso ainda hoje, porque
digamos que seja possível, cristãos deveriam ainda mirar na monogamia, embora uma pessoa polígama ainda pudesse ser parte da fé, assim como é o caso da escravidão. O Novo Testamento não tem uma regra clara, direta, para a abolição, para o fim da escravidão. Mas a ideia é trazer a direção para esse ideal criacional de Deus, que acabaria com a escravidão, e por isso cristãos podem advogar pelo fim da escravidão. However, when it comes to, say, same-sex relationships, you don't get the same biblical dynamic, shall we say. Então, quando nós entramos, contudo, né, no tema de homossexualidade, a gente não tem a mesma, digamos assim, a mesma dinâmica bíblica. In other words, you can't, when you go back to Genesis 1 and 2, you can't argue that same-sex relationships were part of God's creation ideal. And also, you see the New Testament simply reaffirms what the Old Testament teaches about same-sex relationships. Então, quando você se move até Gênesis 1 e 2, você não consegue partir ali de um ideal bíblico de relações homossexuais, de mesmo sexo. E é o mesmo que acontece quando você se move em direção ao Novo Testamento. Ele também confirma e reafirma a posição do Antigo Testamento. However, you know, we also need to be loving and welcoming towards same-sex people without affirming. You know, that I think that that Christians have erred in terms of sort of highlighting same-sex relationships as sinful, as more sinful than heterosexual sins. And I also think that every one of us are broken in terms of our sexuality, and we need to acknowledge that. That's not to condone either ourselves or other people's sin, but it is to have compassion toward people, and particularly those brave and courageous and self-sacrificial Christians who are same-sex attracted, who choose celibacy. Então, os cristãos, contudo, eles ainda são convidados, encorajados, desafiados a serem amáveis, a serem receptivos, embora ainda assim eles sejam, what was the word you used before? It should be lovable and welcoming, although they are welcoming and loving toward people and who are sinners. I mean, I mean, we need to be compassionate toward, I'm trying to be very strictly close here. Então a ideia é que os cristãos continuam precisando de uma atitude amável, de uma atitude receptiva, embora ainda afirmando a fé bíblica e com compaixão, porque quando nós chegamos a temas de homossexualidade, nós não podemos ter essa impressão de que são pecados mais graves do que pecados dentro da heterossexualidade. Então, cristãos precisam ter isso muito claro para começar a trabalhar isso, e também, principalmente, cristãos têm que ter muita compaixão daqueles que são atraídos por pessoas do mesmo sexo, mas optam pelo celibato, que acho que foi o caso até do Wesley Hill, né, que a gente ouviu um tempo atrás, né? We had Wesley Hill a couple of weeks ago talking about the same issue as well. Yeah, and Wes is somebody who comes first to mind. Yes. Sam Albury também esteve com a gente, é celibatário. Quem que foi? Sam Albury. O Sam Albury. Yeah. Sam Albury I know Sam. Yes. Yeah, actually, Tim Keller introduced me to Sam at dinner in New York a few years ago. Yeah, Então também Sam Albury e ele se conheceram por meio do Timothy Keller, né? Então os
Conexões. Yeah, connections, right? Cíntia, suas perguntas. Bom, a minha primeira pergunta é sobre a dificuldade que normalmente a gente tem em conciliar os pressupostos da teoria da evolução com o livro de Gênesis. So Cynthia's question, the first question, has to do with the challenges of, say, putting together the theoretical ideas between evolutionary theory and Genesis. Yeah. E eu gostaria de saber como ele lida particularmente com essa conciliação da evolução com a ideia de um Adão histórico e a morte como um evento resultante da queda. Okay. So how do you deal personally? That's her question particularly. How do you deal personally with the issue of evolutionary theory and the question of historical Adam and the issue of death as part of the fall that comes in Genesis 3? Yes, so that's an important question to be sure. Essa é uma pergunta muito importante, com certeza. And one I've given a lot of thought to over the past few years. E uma que ele gastou bastante pensamento nos últimos anos. As a matter of fact, that was the topic of my lecture in Recife about 8 years ago when there was a science faith conference there. E esse foi, inclusive, o tópico da palestra que ele deu na Associação Brasileira de Cristãos à Ciência, em Recife, alguns anos atrás. Quando que foi, Zé? 2018? Isso, 2018. Okay, so 2018. Oh, okay. Nice. So let me begin with talking about how we Protestants and particularly conservative Protestants talk about how God reveals himself to us through two books, the book of nature and the scriptures. Ok, então vamos começar falando algo importante como nós protestantes entendemos, e particularmente protestantes conservadores, lidam com a maneira como Deus se revela, através, basicamente, de dois livros, o livro da natureza e o livro da escritura. And, you know, science is the way of studying nature. And so to me, that means that when science is correctly interpreting nature and the Bible is correctly interpreted, there won't be conflict between the two. Então, particularmente, a maneira como eu entendo é que quando a ciência, que é o caminho de estudar esse livro da natureza, é feita apropriadamente e estuda a natureza, e a Bíblia é interpretada corretamente, elas não entram em conflito. And sometimes science can help us understand the Bible better. E às vezes ciência pode nos ajudar a compreender a escritura, a Bíblia melhor. And of course, the Galileo incident is a good example of that. E um bom exemplo disso é o incidente que aconteceu com Galileu Galilei. Those who thought Galileo was violating the Bible by saying the earth wasn't the center of the cosmos were reading the Bible incorrectly. E no caso, aqueles que estavam questionando a afirmação de Galileu de que a Terra não era o centro do universo, do mundo, do cosmos, mas na verdade ela gravitava, aqueles que condenavam Galileu estavam interpretando a Bíblia incorretamente. And as a side note, I was a consultant to exhibit at the Museum of the Bible here in Washington, D.C., called Scripture and Science. And we actually have a copy of Galileo. We have Galileo's copy of Copernicus, where he has his own handwritten notes in it. And so if you ever get to Washington, D.C., you need to go to the Museum of the Bible and see that exhibit.
Então, até uma nota aí, um paralelo, nota de rodapé importante, é que ele está lembrando, o Tremper está falando como ele se tornou um dos, vamos chamar assim, dos curadores para uma exibição sobre Bíblia e a ciência no Museu da Bíblia, que fica em Washington, D.C., é onde ele mora, e lá uma das coisas das exibições que tinham era sobre as notas do próprio Galileu nos textos de Copérnico. Então você pode ver lá as anotações que ele vai fazendo. Então, se você for para Washington, D.C., você precisa ir ao Museu da Bíblia. But, you don't even need science, in my opinion, to understand that Genesis 1 to 11 is talking about history, things that actually happened, but is using figurative language to describe what happened. Então, talvez você nem precisa, na opinião dele, você não precisa da ciência para perceber que Gênesis, especialmente Gênesis de 1 a 11, está falando da realidade, mas está falando numa linguagem muito mais figurativa. And indeed, many of the early church theologians understood this, like Augustine said, Genesis 1 isn't talking about solar days, and Origen said, who would be so foolish as to think that the days of Genesis 1 are literal 24-hour days when you don't even have a sun, moon, and stars until the fourth day. E mesmo os pais da igreja, eles interpretavam dessa maneira. Quando você vê o próprio Agostinho, ele diz que esses dias de Gênesis 1 não são dias solares. E Orígenes também vai falar, quem seria tão tolo para imaginar que os dias de Gênesis 1 são dias de 24 horas, sendo que o Sol, a Lua, as estrelas são criados apenas no quarto dia. And, so in Genesis 2:7, we have this picture of God creating the first humans by picking up dust and breathing in it, but we know God's a spirit. He doesn't have lungs. This is figurative language to describe historical reality. E em Gênesis 2:7 nós temos essa cena em que Deus cria os seres humanos a partir do pó da terra e sopra sobre esse pó da terra. Mas nós sabemos que Deus é espírito, ele não tem um corpo, ele não tem pulmões. Então nós intuitivamente entendemos que estamos diante de figurativa, de linguagem figurativa. So, bottom line and sort of cutting to the chase, so to speak, what we have in Genesis 1 and 2 is the proclamation that God created everything, including human beings, but it's not telling us how he did it. So we can let science help us understand how God created creation. Então, assim, indo para o ponto principal, cortando assim, o desnecessário de lado, é o seguinte: Gênesis 1 e 2 está falando está falando que Deus criou todas as coisas, mas não necessariamente falando exatamente, precisamente como ele criou cada uma das coisas, mas o ponto principal é o fato de que ele criou tudo, criou a natureza e a criação. And so when it comes to the even more difficult and controversial issue of Adam and Eve, we have to, my understanding is that Genesis 2 and 3 are figurative depictions of historical realities. Então, quando a gente aborda, ou pelo menos o entendimento dele, para a gente chegar a abordar Gênesis 2 e 3 com a criação de homem e de mulher, é que nós estamos também com linguagem histórica, com uma narrativa histórica, mas com uma narrativa, uma linguagem figurativa. And I'm not a scientist, but I happen to have the privilege of talking to and reading some pretty accomplished Christian biologists like Francis Collins, who sequenced the human genome, and Jeff Schloss, and a whole bunch of people. And the evidence is pretty strong that there was never a time when there were simply two Homo sapiens on the face of the earth, but rather that Homo sapiens emerged
sometimes started emerging around 300,000 BC. Uhum. Então, Dr. Longman afirma, né, ele não sou um cientista exatamente, mas eu tenho tido o privilégio de ler cristãos que também são biólogos bem realizados, como o Francis Collins, que sequenciou o genoma humano, entre outros, e o que eles têm estudado e afirmado é que o mundo humano, não, os humanos, eles não surgiram de dois homo sapiens do nada, mas provavelmente esse grupo emergiu, it emerged, this Homo sapiens emerged, and kind of came out of a previous population in the evolutionary process. Yes. Então eles emergiram de alguma população anterior por volta do ano 300.000 antes de Cristo. And so there is what's really important, I think, to preserve the truth of Scripture is to understand that there was a historical fall. I mean, that, and the way I understand it is that there was a moment when God endowed either a particular couple or a group of Homo sapiens with the status of being image bearers. And at that point, they were morally innocent. God did not make people evil. Evil and sin arises from our own willful choice. That's what Genesis 3 is all about. And so it's really, I think, important to affirm a historical fall. Uhum. Então, talvez o ponto importante para nós dentro da teologia cristã é entender que existiu algum momento em que Deus concedeu, talvez a um casal ou alguma população dentro dessas primeiras populações, a possibilidade da imagem dele, de carregarem a imagem dele, mas existiu algum ponto em que houve uma queda histórica, algum distanciamento ali. Então, isso é muito importante nós voltarmos e reafirmarmos, em que houve essa desconexão, essa perda do relacionamento que existia anteriormente. Okay. A minha segunda pergunta é relacionada com um livro recente dele, que é um comentário a respeito de Apocalipse, embora ele seja um especialista em Antigo Testamento. Uhum. So the next question is about a recent commentary you wrote on Revelation, although you're an Old Testament scholar. Eu gostaria de saber qual a importância do cristão entender bem o Antigo Testamento para compreender o livro de Apocalipse. Nossa, só pergunta. So the question is, what do you think is the importance of understanding the Old Testament for interpreting the book of Revelation for a Christian person? Yeah, the series I wrote in is called Through Old Testament Eyes. So it's Revelation through Old Testament Eyes. Então, a série na qual ele escreveu esse comentário se chama Através da Visão, através dos olhos do Antigo Testamento. Então, a ideia é ler Apocalipse através dos olhos do Antigo Testamento. And so I happen to be allowed to choose whatever book in the New Testament I wanted to do because I was the first to choose. Então ele teve a oportunidade de escolher qualquer livro do Antigo Testamento, do Novo Testamento, porque dentro da série ele foi o primeiro a escrever um comentário, então ele podia escolher de qualquer um, escolheu Apocalipse. And partly because I've worked a lot on the book of Daniel in the Old Testament, but also because I knew that Revelation is full of Old Testament allusions. It never quotes the Old Testament, but a lot of the imagery, most of the imagery comes out of the Old Testament. And so I decided to do Revelation because I think the reason why
why Revelation seems strange and hard to understand to Christians is because many Christians don't know the Old Testament background to it. Uhum. Então ele decidiu o livro de Apocalipse em partes porque ele já estudou e trabalhou bastante no livro de Daniel, mas também porque ele percebe que existem diversas alusões e imagens que vêm do Antigo Testamento, né? Não tem nenhuma citação direta do Antigo Testamento no livro de Apocalipse, mas tem várias dessas imagens, alusões, e a impressão que ele tem é que a dificuldade de muitos cristãos para interpretar o livro de Apocalipse vem dessa dificuldade de estar envolvido com esse uso de imagens e alusões ao Antigo Testamento. Ok, obrigada. Thank you. Vocês que nos assistem, o último livro publicado do Dr. Longman, John Alton, é O Mundo Perdido do Dilúvio. Ele é um livro importante não apenas para a questão do dilúvio, mas para você entender como funciona a hermenêutica bíblica, né? Por exemplo, você entender qual é o estilo literário do texto que você está lendo, como isso é importante para você compreender. Então fica aqui essa sugestão, tá? Leiam esse livro que é maravilhoso. O André já está pesquisando o livro ali. Não, eu estou pensando em mudar minhas perguntas aqui. Faço as minhas perguntas, então? Vamos lá? Tá bem. Eu tinha uma outra pergunta para fazer, mas é que como o professor Tremper entrou nessa questão do símbolo, da metáfora, eu vou mudar o que eu queria perguntar. As nossas igrejas, elas têm, de alguma maneira, dificuldades em lidar com o caráter simbólico e metafórico da Bíblia? Mm-hmm. So, Andrea had a couple different questions, but since you got into issues of symbol and metaphor, he decided to follow the same direction. So his question has to do with, okay, our churches, I think Brazilian churches also, we have difficulty with dealing with the language of symbol and metaphor. Okay, so qual que é a pergunta, André? A pergunta é essa, eu pergunto se ele considera que as igrejas teriam dificuldades em lidar com isso. So, just put a question mark at the end of what I said. Do you think Christian churches, in your experience, have a hard time dealing with symbol and metaphor? Yes, I think Andre's right. I think that certain sectors of the evangelical church have more problem than others, but I think, and I'll mention that my forthcoming book coming out in April is on the Old Testament literature, where I talk about these issues at great length and talk about the use of figurative language in the Bible. But the bottom line is, I think maybe one of the reasons is that we tend to think of the Bible as only trying to inform our intellect. Uhum. Então, eu creio que você está bem certo, André, e que, especialmente em alguns setores da igreja evangélica, a linguagem de metáfora, de símbolo, ela é mal recebida. Isso é algo que Dr. Longman está trabalhando no livro que vai sair no ano que vem, em abril, que trata sobre a literatura do Antigo Testamento e a tentativa de mostrar a importância de entender essa linguagem metafórica, porque muitos leitores da Bíblia entendem que o objetivo da Bíblia é simplesmente nos informar intelectualmente. And the Bible is interested in informing our intellect, but it's also interested in stimulating our imagination, arousing our emotion, and appealing to our will. It's interested in us as whole people, body and soul. Uhum. Então, é claro que a escritura, a Bíblia está interessada em formar o nosso intelecto, mas também em estimular a nossa imaginação
em impelir os nossos sentimentos, em mobilizar a nossa vontade. Então, ela tem interesse em nós como seres íntegros, como corpo e alma. I mean, you think of Psalm 23, the Lord is my shepherd. You know, it's kind of like that not only informs our thinking about who God is, but it also encourages intimate feelings toward the Lord and gets us thinking in our imagination about what, how is the Lord like a shepherd? Então pense, por exemplo, no Salmo 23, bem conhecido. O Senhor é o meu pastor. O texto está nos informando alguma coisa sobre quem Deus é, mas de certa forma ele também está nos convidando a lidar com as emoções disso e até mesmo a refletir com a nossa imaginação de que formas ele é semelhante a um pastor e não é semelhante a um pastor. Até isso é exigido na leitura. But turning back to Genesis 1 and 2, where, I think many people have trouble thinking that this is not some kind of sort of transcript or report of what God actually did, that God actually assumed a bodily form, picked up dust and breathed on it. And it's just, I think, poverty. It has to do with the issue of genre and also the ancient Near Eastern setting of the text. People need to understand that the Bible was not written to us in the 21st century. It was written to a contemporary audience back in Old Testament times and using language Hebrew that they understood. For us to access it, has to be translated into Portuguese or English. And it's using genres and metaphors and other kind of, as Robert Alder said, every time period, every culture tells its stories and writes its poems in different ways. That doesn't mean we can't understand the big message of the Bible, but on the other hand, we need to be careful not to impose our literary expectations on the Old or New Testament, for that matter. Tá bom, vamos ver se dá para lembrar tudo aqui. Então, para muitas pessoas é difícil sair da visão mecânica ou direta de que Deus pegou uma porção de pó e assoprou. Para algumas pessoas é difícil, mas talvez gira tudo em torno, inclusive, do problema de gênero literário. Então, quando você se aproxima desse texto, você tem que lembrar que ele foi escrito dentro de um gênero literário da antiguidade, dentro dos tempos do Antigo Testamento, na linguagem que aquele povo entenderia, no Antigo Oriente Próximo, de imagens e figuras, mas também até a língua, né, o hebraico, que para nós termos acesso a ele, nós precisamos de um processo de entrar nesse mundo. Então, em uma frase que ele resume, né, o Antigo Testamento não foi escrito diretamente para nós. Então, nós precisamos entrar nessa linguagem de gênero literário e respeitar o texto nisso. E até mesmo o termo que ele diz, né, ele cita o Robert Alter, que a gente já teve aqui também, sobre como cada cultura escreve suas narrativas e os seus poemas na sua própria linguagem, no seu próprio método. Então, nós temos que ter cuidado quando trazemos as expectativas literárias e projetamos sobre o texto. That was a long one, but good one. Yeah, sorry. Inclusive, fica aqui a sugestão, né, para quem tem interesse nesse assunto, de assistir a nossa conversa com o Dr. Alter, Robert Alter. So, Zay is telling people that we can also watch. We had Robert Alter a couple months ago. Oh, nice. Yeah,
So really, yeah, good guest going around here. Yeah. Ok. Vou para a segunda pergunta. Manda bala, André. Digamos assim, nós temos o jovem que chega na faculdade e vai fazer, sei lá, arqueologia ou história. E aí ele descobre que não há evidência de um reino poderoso no tempo de Jerusalém, do tempo de Davi e Salomão, por exemplo. Então, a minha pergunta, eu não sei se quer primeiro explicar isso. Deixa eu explicar Por isso. favor. So let's say we have a young person, college student at our church. He goes to college and then he goes to study, I don't know, history or archaeology. And then he gets in touch with information that we don't have archaeological evidence for big enterprises, big construction enterprises during the period of David and Solomon in Jerusalem. Question. Pergunta: que conselho você dá para esse jovem crente não perder a fé? In short, what advice would you give to this young Christian not to lose his faith? That's the subject of my next book that I'm writing now. Então, esse é o tema de outro livro dele. O jabá dele. É o jabá, ok. So I'm doing a trilogy for Baker. I did the Old Testament as literature coming out in April. Now I'm researching the Old Testament as history, and then I'll do the Old Testament as theology, God willing, that I'm still around. But yeah, so I think where I would start, Andre, is by saying that both the Bible and archaeology are interpretive enterprises. Então, só para dar o jabá dele aqui, ele está trabalhando numa trilogia de livros que vai sair em breve, se Deus quiser. Um que vai sair em abril, que é a Bíblia como literatura, agora entendi o que ele falou melhor. E depois vai sair um outro sobre a Bíblia como história. E, se Deus quiser, ainda vai sair um outro que ele ainda está trabalhando, que é a Bíblia como teologia. Então, o conselho que ele daria para você, André, primeiro, é que é importante entender que tanto o estudo bíblico, estudo teológico, estudo bíblico, quanto a arqueologia são, vamos chamar assim, são avenidas interpretativas. So on the Bible side, I think sometimes we romanticize and aggrandize the picture of, say, David and Solomon's kingdom. Então, do lado da Bíblia, às vezes a gente tende a romantizar ou engrandecer a figura de Davi e de Salomão nos seus projetos de construção. And on the archaeological side, there's actually a lot of debate as to what we should attribute, say, to David and Solomon or the United Monarchy. There's debate between archaeologists about what's relevant to reconstruct that time period. E do lado da arqueologia, existe muito debate sobre o que pode ser atribuído para o período de Davi, de Salomão, para o período da monarquia unida, inclusive como as evidências que se tem podem ser agregadas para formar um retrato adequado do que aconteceu naquela época. And when it comes to, say, a place like Jerusalem, there have been interesting archaeological digs, but you can't dig freely in Jerusalem to, say, get under the Temple Mount or things like that. So, just a second. Então, quando se trata do Templo de Jerusalém, é muito importante também lembrar que nós estamos tratando de um lugar que é difícil de simplesmente escavar. Você não pode escavar em qualquer lugar, ainda mais quando se trata de escavar debaixo do monte do templo. É para ter toda uma evidência mais completa. So I've been studying history through my career, but now I'm really
gathering my thoughts to write this book and reading everything from more positive, constructive, what some people call maximalists, and also to minimalists or more skeptical approaches. But the important thing to remember is that archaeology is not a hard science. It's a interpretive enterprise too. Então, ele tem trabalhado bastante nesses últimos anos na carreira dele ao redor da questão de história, e ele tem lido, especialmente para esse projeto, bastante autores bem variados. Então, desde autores mais positivos, mais o que eles são chamados maximalistas, com relação à reconstrução histórica de Israel, e também autores mais céticos, mais minimalistas. E olhando para tudo isso, a primeira coisa que acho que tem que sempre estar muito clara é que a arqueologia ela não é uma ciência bruta, uma ciência que lida de forma neutra, vamos chamar assim, com elementos históricos, mas ela tem um processo também interpretativo. But in the meantime, I'd also recommend A Biblical History of Israel by Ian Provan, Phil Long, and Tremper Longman, where we discuss these issues. Temos em português esse livro. Esse livro nós temos em português, e ele recomendou aqui ao vivo. Ô Zé, tem que achar arranja aí uns patrocinadores para arranjar cupom de novo, Zé. Põe cupom ao vivo aí, Zé. Mas especialmente no prolegômena dessa obra dele da História Bíblica de Israel, eles trabalham bastante com as cautelas com o processo de reconstrução histórica. Então tem aí, comprem o livro. Buy the book. Buy the book. 65 na Amazon, hein? Aproveitem. 65. Bom livro. Okay, so thank you very much. So Dr. Longman, I have a question. We're still within time. Deixa eu em português and then in English. Português depois inglês. Minha pergunta tem a ver com um livro de alguns anos atrás sobre a linguagem de sabedoria no Antigo Testamento e com o gênero literário de sabedoria e discussões sobre se sabedoria ainda deve ser considerado um gênero literário dentro da literatura judaica e que reflexos e qual a importância disso para a igreja cristã hoje. English. So my question has to do with a book of yours called The Fear of the Lord is Wisdom from, I think it was issued a couple of years ago, maybe 2017. And you're in dialogue with especially Will Kynes and all the questions of the death or demise of the wisdom as a genre. And my question is, what is the importance of understanding that there is still a particular thing called wisdom literature for a Christian person? Yeah, great question. And I'll say that Will and I are actually after the same thing. And Will's both a very good friend whom I've actually known since he was 5 years old. That because his father was a New Testament doctoral student at Cambridge when I was doing my first sabbatical at Tyndale House, and we had them over, and I think he was 7, and my 7-year-old son was playing with him and closed the toy chest door on his thumb, and his thumb is crooked now. If you ever interview him, tell him to show you his crooked thumb. Ok, então, uma anedota. Eu fiz uma pergunta sobre um livro recente dele em que ele dialoga, né, com esse problema do fim do gênero literário de sabedoria, e um dos principais parceiros de diálogo com quem ele está dialogando se chama Will Kynes, que é um estudioso que entende que o gênero literário de sabedoria, na verdade, não é tanto um gênero, então eles estão dialogando. E o ponto do Tremper é que eles estão atrás da mesma coisa.
E ele fala, e o Will e eu temos conversado muito tempo já sobre isso, nos correspondido. De fato, eu conheço o Will desde que ele tem 5 anos de idade, porque o pai dele foi colega na Inglaterra, em Cambridge, em Tyndale House, quando o Tremper estava lá. Então, os filhos dele brincaram juntos e o filho do Tremper fechou um baú de brinquedo no dedo do Will Kynes. O Will Kynes tem um dedo quebrado. Então ele falou, se um dia entrevistarem o Will Kynes, pede para ele mostrar o polegar e explicar o que o Tremper Longman tem a ver com isso. Okay. So, and I'm the senior translator of the New Living Translation for Psalms and Wisdom, and we're just going to do a review of the New Living Translation, and I've asked Will, and the publisher has agreed that he'll work with me on that. So we're very close. And but on the other hand, I do think that wisdom, we could still talk about wisdom as a genre for Ecclesiastes, Proverbs, and Job. Então, eles vão trabalhar juntos até na New Living Translation, que no Brasil virou a Nova Bíblia Viva, né? Então, o Tremper e eles estão trabalhando juntos, vão trabalhar juntos em Salmos e nos livros de sabedoria, mas o ponto é, o Tremper ainda acredita que nós ainda podemos falar de um gênero, chamado gênero de sabedoria. So Proverbs in the preamble, Proverbs 1:1-7, says that its purpose is to make the reader wise. E, por exemplo, especificamente, né, eu omiti essa parte, né, ele fala que podemos falar de um gênero literário em Eclesiastes, Provérbios e Jó. Em Provérbios, quando a gente entra, a gente vê já no preâmbulo do livro uma afirmação de que este livro, esses escritos, esses provérbios foram agregados para tornar alguém sábio, para trazer sabedoria para alguém. And in Ecclesiastes, you have a father talking to a son, and you could see this in the final verses where a second wise man says to his son, my son, he refers to his son, and they're talking about Kohelet, who also presents himself as a wise man. E a gente tem algo semelhante acontecendo em Eclesiastes, porque o livro de Eclesiastes fecha com essa frase de um pai para o seu filho, como se fosse uma segunda voz ali dentro do livro, falando sobre toda a sabedoria que essa primeira voz do Kohelet falou, e esse Kohelet também é descrito como sábio, e agora o pai está querendo trazer a sabedoria desse Kohelet, do pregador, para o seu filho. And Job is a wisdom debate. Job's suffering leads Job and the 3 friends to try to diagnose Job's problem and to figure out what to do about it. And then at the end, God comes down and exerts his wisdom. E o livro de Jó é um debate de sabedoria. Então é todo o diálogo e a discussão entre os amigos de Jó está ao redor do problema de diagnosticar o que há de errado com Jó e tentar trazer uma resposta por meio da sabedoria que existe. E no meio do livro, Deus vem e traz a sua própria sabedoria. And of course, fear of the Lord is wisdom, is a big emphasis in Proverbs. Ecclesiastes ends by the father telling the son to fear God and obey the commandments. And then the book of Job, Job fears God at the beginning, but he has a deeper fear of God at the end when he submits to God and silences his accusations of injustice. Então, até a linguagem que foi escolhida para o título desse livro, né, O Temor do Senhor, parece fazer parte desses 3 livros de forma importante. Tema o Senhor, obedeça os mandamentos, a gente encontra isso. Tanto em Provérbios quanto em Eclesiastes. E em Jó, a gente é dito que Jó é um homem temente a Deus, mas ao longo da trajetória do livro, ele chega no fim e ele teme Deus de uma forma mais profunda. É o que acontece do encontro dele ali. Então, o temor é algo que une fortemente esses livros. So, for that reason, I think that these 3 books participate in the same genre, and that's good to see because I think Ecclesiastes and Job
keep us from thinking that Proverbs is promising reward for wisdom. It's not promising it, it's saying this is the best route to a desired conclusion. Uhum. E por isso a gente pode entender esses 3 livros muito proximamente, trabalhando com o princípio de ensinar sabedoria. E Jó e Eclesiastes, particularmente, nos ajudam a evitar a leitura de Provérbios como um grupo de promessas. Porque a gente poderia dizer que Provérbios está falando, se o resultado desejado é esse, essa aqui é a melhor rota para você chegar lá. But what Will and I are both fighting against is this idea that wisdom is some kind of alien presence in the Old Testament, that wisdom is an ecumenical corner where it's not theological, or it's, just like other ancient Near Eastern, which is one of the strategies that some scholars use to say that wisdom is different from the particular theological books of the rest of the Bible. Uhum. Então, o que o Will Kynes, o outro autor, e o Tremper Longman estão atrás é a mesma coisa, que é esse problema da alienação dos livros de sabedoria do restante do Antigo Testamento, em que nos últimos anos estudiosos têm trabalhado muito como se esses livros estivessem meio que num ecumenical corner, né? Estão num canto ecumênico da Bíblia, em que eles têm muito a ver com outros gêneros fora da Bíblia, mas eles não têm nada a ver com o resto da teologia dos outros livros do Antigo Testamento. Então, a maneira como eles estão, o objetivo de ambos é aproximar e mostrar que esses livros fazem parte do resto da Bíblia do Antigo Testamento, né? Ok. Thank you very much. Algumas pessoas estão perguntando se a live vai ficar salva. Sim, desde 2021, todas as lives estão aqui no canal. Então, se você ainda não é assinante do canal, assinem, não paga nada. E todas as lives que for acontecer, o YouTube acaba notificando vocês, tá bom? Bom, a gente vai agora. Você tem mais alguma, Supimpa? Não, fiz só uma só. Achei que nem ia dar tempo. Eu ver com eles se as respostas para as perguntas do público podem ser mais diretas, assim. Tá bom. So we have a couple more minutes, Dr. Longman. We have a couple questions from the audience. Yeah. So they tend to be a little bit short. Yeah. We try to keep them short. Yeah. Maybe we could do that. What do you think? Yeah, sure. My answers have been too long, but I'll keep these short. That's all right. Okay, so a primeira é Lamentações, né? Na obra How to Read Job, você e Alton propõem que o livro de Jó trata de uma retórica sobre o governo de Deus em vez de um modelo do sofrimento. Qual a importância disso para entender Jó? Okay, so this question from Luan is, in your work, How to Read Job, you and Walton, you propose that, you affirm that the book of Job, it's more kind of a rhetoric about God's role instead of a model about suffering. What's the importance of that to understand the book of Job? Wow. Well, I think that it's right that what the book of Job is about is who is wise. Então, ele está de acordo. Ele acha que o que é importante no livro de Jó é mais do que o sofrimento, é quem é sábio. It's a wisdom debate, and God wins. É um debate sobre sabedoria e Deus ganha. But on the other hand, so we never, it's not answering the question why we suffer. Isso não está tão preocupado em responder a pergunta por que nós sofremos. But we do learn something about suffering. Embora a gente aprenda alguma coisa sobre sofrimento. One thing we learn is that not all suffering can be explained by our sin. Uma coisa que a gente aprende é que nem todo sofrimento pode ser explicado pelo nosso pecado. And the other thing we can learn is how to suffer. E outra coisa que podemos aprender é como sofrer.
which, along with the Psalms and the book of Lamentations, we can suffer by bringing our complaints to God. E junto com Salmos e o livro de Lamentações, nós aprendemos que podemos sofrer trazendo as nossas reclamações, a nossa súplica diante de Deus. But that God ultimately wants us to trust him and to, even while we're suffering, to trust him. But it takes time to get there. Mas que, em última instância, Deus deseja que nós confiemos nele durante o sofrimento. E demora para chegar lá. Good. Próxima é do Otoniel Barbosa. Ele pergunta: lendo Gênesis em seu contexto histórico literário, qual visão acerca do papel da mulher e do homem favorecida? O igualitarismo ou o complementarismo? Ou o texto não tinha essas preocupações? Ai. Okay. So Otoniel's question, reading Genesis in its historical and literary context, what vision about the roles of men and women is more favored? Could we say egalitarianism or complementarianism? Or maybe the text didn't have this kind of concerns? It's, I would say that the picture we get of the relationship between the man and the woman is an egalitarian relationship, that she's, and remember, this is a figurative depiction, which is trying to, and the figures are chosen to teach us certain things. So she's created from his side or his rib, not his head or his feet. She's a helper corresponding to him, but helper does not entail submission or subordination. Helper, God is the Ezer, which is the Hebrew word used there, of Israel. So there's no subordination there. As I read Genesis 2 and in Genesis 1, they're both created, male and female, in the image of God. It seems to me that that the picture is egalitarian. And so the patriarchy of the Old Testament is one of those things that we talked about earlier. Oh, sorry, where God takes them where they are and starts moving them toward the Edenic ideal. Great. Vamos tentar resumir aqui. A visão do Tremper Longman é que ele enxerga um retrato mais igualitário, especialmente quando você trata da narrativa da criação, do papel de Eva. Os dois são portadores da imagem de Deus. Eva é retirada do lado da costela de Adão, não da sua cabeça, não dos seus pés. Ela é o auxílio que corresponde a ele. Auxílio é a linguagem utilizada para descrever Deus em outros lugares, como Salmos, Etzer, é a palavra hebraica ali. Então, parece que o texto todo de Gênesis está trabalhando com isso, colocando os dois em níveis muito parecidos. Então, até o patriarcado que a gente vê no resto do Antigo Testamento é medido por isso, né? E parece que a gente repete aquele padrão, a dinâmica que a gente falou lá no começo da poligamia, de que Deus trabalha a partir de onde o povo dele está em direção ao ideal. Boa. Thank you. Mais uma? Curiosidade. Rodrigo Calça Lemos pergunta: professor, você acredita que o falecido profeta Samuel apareceu em Endor, no registro de 1 Samuel 28? Olha só, hein? So, Rodrigo's question is, Professor, do you believe that Prophet Samuel actually appeared in Endor in the account of 1 Samuel 28? Yeah, I do. I think he appeared. I also think it's interesting that he's embodied, which, I think the Bible always thinks of or pictures people as embodied, but it raises all kinds of interesting theological questions. But I'm a biblical scholar, not a systematic theologian. So bottom line is, yeah, that's Samuel, and I think he appeared to Saul at that point. Então, em resumo, sim, acredito.
é uma passagem com várias implicações, ele não se afirma um teólogo, mas ele aparece inclusive de forma corpórea, né, incorporada ali, e isso levanta várias questões interessantes, mas que, como ele não tem que resolver, porque ele não é teólogo, ele é um estudioso bíblico, ele entende que é Samuel que apareceu para Saul, sim. Não é um teólogo sistemático, né? É não um teólogo sistemático, isso. Obrigado, Os André. sistemáticos, né? Os sistemáticos aí, boa sorte. Teve várias perguntas aqui, vocês mandaram sobre evolucionismo, Gênesis, mas ao longo da nossa conversa ele acabou respondendo, então por isso que não foi contemplada perguntas sobre esse assunto. Então, se você está vendo a live agora ou pegou só uma parte dela, enfim, volta para o início, que lá no início tem. A gente vai concluir a live, que já são 1h15 de conversa. Eu queria concluir com a última pergunta, que é sobre sabedoria, né, baseado no seu livro O Temor do Senhor. A impressão que eu tenho, Dr. Longman, é que o Ocidente não se importa com o tema da sabedoria, tanto quanto se importa com a questão da inteligência, do conhecimento. E eu acho que eu mesmo penso em sabedoria por conta da Bíblia. Eu acho que se eu não tivesse acesso às escrituras, ou não tivesse o interesse de ler as escrituras, sabedoria não seria um tema que me preocupasse ou que eu tivesse o interesse. Então, a minha pergunta é muito simples, né? O que é sabedoria? Zé, segura rapidinho, Zé. Deixa eu traduzir até aqui, senão é muita coisa pro meu cucuruto. So, Dr. Longman, we're getting to the end of the interview. We have one last question, and Zé is following the track of wisdom, and his introduction is basically the topic of introduction is something that's not very valued nowadays. Actually, people are more interested in productivity, intelligence, and so on. Even Zé is telling that he cares about wisdom basically because he sees wisdom as part of the Christian Bible. So here comes the question. A pergunta é, o que é essa sabedoria? Como é que ela se distingue, né, do conhecimento, né, e de forma prática, como a gente pode perceber essa sabedoria na nossa vida? So, a simple but deep question is, what then is wisdom, and how can we... Repete, Zé, por favor. Como ela se diferencia do conhecimento, né? And how can we distinguish it from knowledge? Yeah. E como é que a gente percebe ela no nosso dia a dia, né? And how do we perceive it in our everyday lives? Yeah. So, good question. Really good question. So I think of intelligence as knowing facts, whereas wisdom is on one level knowing how. Practical wisdom is the ability to navigate life well. Então, em termos simples, inteligência é essa capacidade de saber os fatos, saber o que. E sabedoria tem muito mais a saber esse como, e como, inclusive, navegar a vida bem. And on this practical level, wisdom is similar to what's called emotional intelligence. Em um nível prático, é muito parecido com o que é chamado por aí de inteligência emocional. The ability to know the right word at the right time, to do the right thing at the right time, and to feel the proper emotion at the right time. Então, inclusive, é saber qual é a palavra certa, em qual momento adequado, como ter a ação certa, a decisão certa no momento certo, inclusive as emoções certas no momento certo. And, interestingly, studies have shown that this type of wisdom leads to sort of what we might call life success more than a high IQ. Things like getting and keeping a good job, having rich relationships with others. E isso, inclusive, é o que estudos indicam, que esse tipo de inteligência emocional é o que leva ao que nós chamamos de sucesso na vida, né? Muito mais do que ter um QI alto. Então, você ter algumas formas de estabilidade no que você faz, ter relacionamentos significativos e ricos. And I would argue that the best is to have a
high IQ and to have wisdom. Ele gostaria, na verdade, de acreditar, de argumentar que a melhor coisa para você é ter um QI alto e uma boa sabedoria. But then wisdom is more than that practical level. It's also ethical. You know, to be wise, you have to be righteous, which means that you can't use your practical wisdom to manipulate people. Uhum. Mas essa sabedoria bíblica vai além do fator prático, ela entra no fator ético, porque para ser sábio, você precisa ser justo. Você não vai poder usar essa sabedoria para manipular pessoas. But of course, the foundation of wisdom is the fear of the Lord, right? So that shows that you understand that you're not the center of the universe. If you don't fear the Lord, then you're going to be wise in your own eyes, and that's going to be a very distorted view of reality. We need to fear the Lord in a way that leads us to be humble and to listen to God. Uhum. Então, tanto é que o princípio dessa sabedoria chamada é o temor do Senhor. Porque quando eu temo ao Senhor, eu percebo que eu não sou o centro do universo. E se eu não aceitar o temor do Senhor, eu vou me tornar sábio aos meus próprios olhos. Isso destrói, distancia do que é a sabedoria bíblica. Então eu preciso navegar nessa direção da sabedoria como o temor do Senhor. Nice. Thank you very much. Excelente. Thank you. Thank you for all the great questions. Muito obrigado pelas questões. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Um torrencial de gratidão aqui por esse tempo. Foi muito rico essa conversa. Espero que as suas obras e obras em parceria possam ser cada vez mais publicadas em língua portuguesa. So, thank you very, very much, Dr. Longman. We are very grateful. There's a torrent of questions, but also of gratitude from our part. And we really hope that your works and your influence can be translated more and more into Portuguese. Thank you. I hope so too. That's wonderful. E eu aproveito e já vou fazer uma solicitação ao vivo antes de concluir, né? Enviei um e-mail para o Dr. Francis Collins, esperando a resposta. Não tive esse, então vou precisar da sua ajuda, mas depois a gente conversa. So, he emailed Dr. Collins, Francis Collins, a couple weeks ago, and he didn't answer so far. So he said, maybe Tremper will help us getting Francis Collins to be alive with us. That would be good. That would be good. He's a wonderful man, very intelligent. He's also been pretty busy lately with including helping Tim Keller. I mean, he was very helpful to Tim getting treatment, probably extended his life a year or more. So that Tim could be with us more and write. He wrote some wonderful things, and at the end of his life, Tim did. Então ele falou, a gente pode tentar, um homem muito inteligente, muito gracioso, e inclusive ele esteve muito ocupado nas últimas semanas, talvez por isso até ele não respondeu, mas ele esteve ajudando no tratamento e na assistência do Tim Keller nesses últimos dias, meses, até para poder ajudar a estender a vida, o ministério do Tim Keller entre nós. Então talvez por isso também ele esteve bem ocupado. Bom. Gente, obrigado, Cíntia, obrigado, André, obrigado, Daniel, mais uma vez, obrigado a você que nos assistiu, que nos deu o privilégio da sua audiência. Muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe, e nos vemos amanhã, às 8 horas, com o Dr. Richard Lintz. Até mais. Okay. Até mais. Tchau, tchau. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.